E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vem comigo porque eu vou ensinar vocês a fazer essa linda bancada. Você quer saber como eu fiz? Então se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar a gente e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. E para você que está chegando agora, que não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos embora! Bom pessoal, essa primeira parte aí a gente está fazendo a marcação aonde vai ficar a nossa cuba, tá bom? Então você deve fazer as medidas e fazer um risco exato. Nesse caso aí, a gente deixou para fazer o corte na bancada de concreto depois. Não faça isso, pois vai dar muito trabalho, como vocês vão observar no vídeo aí. A gente fez alguns cortes, mas foi muito trabalhoso para a gente remover essa parte aí da bancada, como vocês estão vendo aí, porque já estava tudo pronto, a gente não podia deixar cair nada no chão. Então a gente teve um trabalho muito grande. Em outras bancadas eu já deixo esse furo pronto, né? Coloco moldes de isopor ou faço moldes com madeira mesmo para o encaixe da cuba, tá bom pessoal? E logo depois você faça a sua paginação utilizando as peças. Aí a gente está colocando todas as peças em cima da bancada de concreto e fazendo a paginação. Isso é muito importante, tá bom pessoal? Para que você venha diminuir as emendas e fazer que tudo se encaixe corretamente. A gente está fazendo o corte, né? Lembrando que essa parte que a gente tirar a gente vai reaproveitar para não perdermos material, e aí a gente está cortando, tá bom? Agora a gente vai fazer a marcação do furo da cuba na placa. Lembrando que você tem que deixar sempre o desconto das pontas, que é aonde vai ser feito o 45 graus. Nesse caso aí é a parte molhada, então não há necessidade, pois as pontas vai ser os frontais, né? Vai ser aquelas laterais que vai ficar em L, que vai encaixar por cima dessa bancada aí. A gente está fazendo o corte, tá bom? E faça sempre com muito cuidado. Quanto mais você tiver cuidado para não quebrar e não estourar as bordas, melhor é o seu acabamento, tá bom? Então cada um utiliza a técnica que achar melhor para fazer esse corte aí, e eu faço dessa forma aí porque eu acho mais fácil, né? Eu fiz as marcações e nas quininhas eu estou utilizando a serra mármore com muito cuidado para não ultrapassar a marcação que eu fiz. A gente quebra esses pontinhos aí e depois a gente vai fazer um acabamento com a politriz, utilizando uma pedra de rebolo de 80 ou de 100, tá bom? Para ficar tudo bonitinho e tirar às vezes aqueles lugares que ficou quebradinho, né? Que a gente chama de piriricado. Então depois disso a gente está fazendo o acabamento na borda. Depois essa borda ela vai ficar aparente, a cuba ela não vai encaixar por cima, e a gente está utilizando aí a massa plástica, né? A marca Iberê, uma massa plástica branca. E se você, dependendo da sua situação, se a sua peça for de cor, é só pigmentar ela na cor que você achar necessário. A gente passou aí, ó, 2 demãos, e aí evitar o máximo de deixar aqueles ressaltos, pois na hora de você lixar já vai ficar praticamente quase que acabado. Quando a massa começa a emborrachar, você corta os excessos, como eu estou mostrando aí, ó, utilizando o estilete, que são essas rebarbas que ficou para fora, e depois é só utilizar uma lixa 120 e 220 para finalizar.
Aí já está com o corte pronto e a gente então vai continuar a fazer a nossa bancada. Vamos fazer os cortes e os encaixes dos frontais, que vão ficar com 7 centímetros, tá bom, pessoal? A nossa bancada ela vai terminar com 7 centímetros todas as bordas, pois a bancada de concreto que a gente fez anteriormente ela tem 4 centímetros. E aí, para dar um acabamento com arremate embaixo dos dois lados, que são aqueles pés que a bancada tem, que vocês vão ver aí, ela teve que ficar com 7 centímetros, tá bom, pessoal? Aí a gente está fazendo os cortes, né, das laterais das bancadas, e vocês vão ver aí que a gente já vai começar a fazer a ligação, né? E isso aí é importante. A gente vai colocar essa primeira parte, pessoal. É importante vocês saberem disso, porque se vocês quiserem, vocês já podem fazer com o desconto. Eu não faço não, porque depois eu faço um preenchimento com argamassa e eu acho muito mais fácil fazer assim. A gente vai colar essa primeira parte da bancada aí, que é a área molhada, para depois a gente começar a revestir a bancada por completo. Vocês vão entender por quê. Lembrando sempre de colar com dupla camada, pois dupla camada vai fazer com que a sua placa não fique oca e você tenha espaço para poder trabalhar, tá bom? Como vocês podem ver, ó, eu estou colando depois de ter marcado, depois de ter feito tudo certinho, né? E é importante fazer isso para que a sua bancada não venha ficar oca. A gente está colando toda a parte molhada, né, que é a área molhada, onde vai ter agora a borda que a gente está fazendo aí, e depois a gente vai mostrar aí no vídeo como que a gente fez essa parte seca, tá bom, pessoal? Só lembrando vocês que nós temos tudo no vídeo aí, tudo na descrição também. Se você quiser dar uma olhada na descrição do vídeo, vai estar tudo lá anotado certinho, bonitinho, o que a gente gastou, os tamanhos, tá? Então é só você conferir lá. E nós temos o outro vídeo que foi postado anteriormente, que foi fazendo a parte da bancada de concreto. Não deixe, se você não assistiu, não deixe de conferir o vídeo anterior. Isso aí a gente está fazendo as bordas, tá bom, pessoal? Claro que tem outros métodos de fazer bordas. A gente pode fazer com 2 centímetros, cortar em 45 graus, mas esse é o método mais fácil. E aí chegou a parte que eu estava falando para vocês. Agora a gente vai fazer a parte seca. A parte seca ela tem que ficar mais alta. Como eu não deixei esse desconto aí, eu vou fazer agora. Eu coloquei uns pedacinhos de filete de piso de 8 milímetros e aí passei a argamassa, esperei a argamassa secar um pouquinho e a gente está sarrafiando. Então, depois de ter feito isso, você já pode colar a bancada por cima. Como a gente está fazendo a bancada aqui, cortando, fazendo 45 graus e tal, é o tempo então que levou para poder secar ali aquela parte que eu fiz. No caso, a gente fez no outro dia, tá bom, pessoal? Então aí eu estou mostrando para vocês como que eu faço os cortes 45 graus. Eu corto com a serra mármore e a gente dá um polimento com a politriz para ficar muito certinho. Cada um utiliza o método que achar necessário e melhor para facilitar na hora de fazer a ancoragem, né, dos frontais, né, dos beirais, seja qual o nome que você utiliza na sua cidade aí. Mais uma vez a gente está utilizando aí a massa plástica para fazer essa ancoragem e também colocando o esquadro. Tudo precisa ficar no mesmo esquadro, tá bom, pessoal? Porque se você deixar de esquadrejar, na hora de você colocar o seu acabamento, não vai ficar legal, porque não vai encaixar. Então procura fazer tudo no mesmo esquadro, para na hora de encaixar, de encostar uma com a outra, o esquadro bater e o acabamento ficar perfeito. Isso é de suma importância, tá bom, pessoal?
se atente nisso, não deixe de colocar o esquadro, ou não deixe na hora de colocar o esquadro sair também, porque na hora que vai secando, se você der mole e não escorar, ela pode sair, e coisas de 1, 2 ou 3 milímetros que sair vai dar uma diferença muito grande na hora de você fazer o seu encaixe aí, tá bom? Então fica essa dica, essa sugestão aí para você que está iniciando. A gente passou a serra mármore aí para criar atrito, tá bom? Para não deixar a superfície lisa, e passamos a massa plástica e vamos colar aí o frontal, que a gente chama, né? A gente fez o frontal com mais ou menos, acho que esse de cima aí ficou com 6 centímetros, né? 6 ou 5 centímetros, e o que desce ficou com 7, porque a beirada da bancada vai ficar toda com 7 centímetros. Aí a gente não queria colocar muito largo, o cliente desejou colocar um pouco mais fino, e a gente fez conforme o cliente nos autorizou. Lembrando, pessoal, que aí agora a gente iniciou a parte seca, por isso que tem que fazer esse ressalto maior, pois na hora que você colocar a sua parte seca, ela tem que encaixar por cima da parte molhada, e você já tem que estar com aquela bordinha já acabada, toda prontinha, tá bom? Aí a gente está fazendo 45 graus no frontal da parte do pé da bancada, e a gente já vai colocar essa primeira parte aí já unida, vocês vão ver, e depois a gente cola a parte de dentro, tá bom? Utilizando a massa plástica, colocando tudo no 45 graus, retirando a fita e fazendo a limpeza do excesso, porque o acabamento final a gente faz depois, quando tudo tiver montadinho no lugar. Aí a gente já vai colar então a parte do pé que eu estava falando com vocês, ó. Então a gente colou aí, ó, a primeira parte, e a gente vai colar a outra parte do frontal que eu falei com vocês que a gente estava fazendo, ó. Então a gente finalizou o tampo da bancada, tá finalizado aí. Agora a gente vai fazer os acertos finais, e assim por diante a nossa bancada já começa a ficar muito bonita. Como vocês podem ver aí, ó, agora a gente vai colar a lateral do pé da bancada. Poderia fazer junto, mas para ficar um negócio mais acabado, mais certinho, mais exato, eu preferi colar separado e depois fazer o acabamento. E depois disso, ó, a gente vai colar essa parte de dentro aí, para finalizar então a etapa da colagem da nossa bancada. Utilize mesmo fita, pessoal, porque às vezes a peça ela pode ser côncava, ela pode ter uma curvinha, então a gente utiliza a fita para chegar para o lugar, tá bom? Isso aí é um macete aí que vale a pena utilizar. Eu estou cortando agora os espelhos da bancada, ficaram com 20 centímetros, isso mesmo, 20 centímetros, pois o cliente desejou essa altura, e vai ficar bacana, vai ficar bonito, vai dar um destaque muito legal. Também a gente está dando um acabamento aí na borda, né? Pois essa borda aí já vai ficar acabada dessa forma, fininho, e aí é só passar a massa plástica, 2 demãozinhas, evitar deixar os ressaltos, lixar com uma lixa 120 na primeira demão, e na segunda demão você pode utilizar aí uma lixa 220. A gente utilizou aí a lixa 220 na politriz, ou você pode fazer manualmente também. E agora a gente vai fazer a colagem do nosso espelho, utilizando uma argamassa C3, pois ela vai colar um pedacinho ali em cima de um revestimento, e embaixo vai ser colado no reboco, tá bom? Depois de ter colado, a gente vai entrar com o acabamento aí da nossa bancada,
sempre limpando, tirando toda a poeira, utilizando aí um pano ou um papel com álcool, né, para fazer a limpeza, ou você pode utilizar o thinner também, e sempre com muito capricho e muito cuidado. A gente colocou fita, eu gosto de colocar essa fita no encontro aí do espelho com a bancada, e eu faço dessa forma aí, aperto mesmo com o dedo a massa plástica, e antes de secar eu retiro a fita, como vocês vão observar aí no vídeo. Eu retiro a fita e depois, quando ele já estiver assim bem seco, né, passado o ponto de emborrachado, eu vou utilizar o estilete para cortar, para ficar um acabamento perfeito mesmo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu corto o excesso e aí fica igual como se não tivesse emenda, pessoal. Muito bacana, é um serviço muito prazeroso e muito legal de fazer. Então, para você que está se aventurando aí pensando em fazer, não precisa ficar com medo, pois não é bicho de 7 cabeças. É só fazer com paciência, com zelo e com cuidado. Aí depois, quando eu acabo de cortar aí com o estilete, eu utilizo um thinner, né, com um papel para fazer uma limpezazinha, ou você pode utilizar também o álcool, tá? Aí a gente está fazendo as emendas, ó, coloco a fita nas emendas e depois a gente faz o mesmo procedimento, puxa, retira a fita antes de secar e faz o corte com o estilete se ficou algum excesso, tá bom? Então é um serviço muito delicado, né, que requer paciência e cuidado, pois na hora de fazer esse corte, se não tiver cuidado, pode também arranhar a sua peça, né? E as bordas aí das emendas também não tem dificuldade. Você vai aplicar com a espátula, sempre lembrando de empurrar bem para dentro mesmo. E depois que começar a emborrachar, antes de secar, você faz o corte com o estilete para tirar o excesso e utilize uma lixa 220 para finalizar o acabamento na borda, tá bom? Como eu estou mostrando no vídeo aí, ó, fazendo o corte com estilete e depois a gente vai utilizar a lixa 220 para dar o acabamento, para ficar aquele acabamento 100% aí, tá bom, pessoal? E é isso aí, não tem dificuldade e a gente vai mostrando para vocês. Você que está chegando aí no nosso canal, que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho e deixe um joinha, deixe um comentário também, porque o seu comentário pode se tornar um próximo vídeo aí pra gente, tá bom? A gente está utilizando aí o rejunte, né? Ah, mas você não fez a borda em cima branquinha? Fiz, mas quando a gente colou deu um espaço, então aquele espaçozinho a gente rejunta. Embaixo aí onde eu colei a cuba, também a gente rejuntou, né, para evitar que a água passe, para ficar 100%. Olha aí como é que ficou bacana, tá bom, pessoal? E agora, por último, a gente vai fazer o furo para colocar na torneira. Eu deixei, né, para fazer por último, depois que tiver, que já foi, a bancada tá seca, as peças já foram colocadas. Agora a gente coloca a torneira e tudo bonitinho. Valeu, pessoal! Pessoal, para vocês que chegaram até o final desse vídeo, o meu muito obrigado. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram no canal agora, que se inscreveram, e você que chegou até o final desse vídeo, ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e acompanhe outros passo a passos como esse. Nós temos vários conteúdos bacanas. Pessoal, muito obrigado, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até o próximo vídeo. Confira aí agora.